Sertão da Paraíba, década de 1920. Sob um sol que derretia a própria esperança, homens eram enterrados vivos até o pescoço. Seus gritos ecoavam pelo vazio da Caatinga, mas ninguém ousava socorrê-los. Esta não era uma lenda. Era a punição favorita de um dos coronéis mais temidos do Nordeste brasileiro. O que você está prestes a ouvir foi apagado dos livros de história, mas não da memória do sertão. Seu nome era Coronel José Pereira de Albuquerque, mas no sertão, todos o chamavam apenas de Coronel Zé Pereira, sempre em voz baixa, sempre olhando para os lados. Dono de mais de 50.000 hectares de terra entre a Paraíba e o Rio Grande do Norte, Zé Pereira não era apenas rico, ele era a própria lei. Enquanto a República recém-proclamada tentava estabelecer ordem nas cidades no interior, os coronéis eram o Estado. Zé Pereira comandava um exército particular de mais de 200 jagunços. Tinha juízes, delegados e até padres em seu bolso. Mas não era apenas o poder político que fazia Zé Pereira temido. Era sua crueldade calculada. Ele não apenas matava seus inimigos. Ele transformava a morte deles em espetáculo público, em aviso permanente. A punição começava sempre da mesma forma. O inimigo, um rival político, um trabalhador que ousou questionar, um comerciante que não pagou proteção, era capturado pelos jagunços, geralmente de madrugada, sem testemunhas. Levado para uma área isolada da fazenda, longe de qualquer estrada, o condenado via os capangas cavarem um buraco no chão endurecido pelo sol. Não um buraco qualquer. Um buraco medido com... Então vinha a parte mais terrível. A vítima era forçada a entrar no buraco. Terra seca era jogada ao redor do corpo, socada com força, compactada. Os braços ficavam presos imóveis, as pernas esmagadas. Impossível se mexer, impossível cavar, impossível escapar. E então, deixavam o homem ali, sob o sol do sertão que, ao meio-dia, ultrapassa os 40 graus. Mas Zé Pereira não queria que suas vítimas morressem rápido. Documentos da época relatam que ele ordenava aos jagunços: deem água, quero que durem 3 dias. Cada gole d'água era uma extensão da agonia. Cada hora a mais, uma demonstração de poder absoluto. A morte por exposição solar extrema é uma das mais cruéis. Primeiro vem a desidratação severa. A língua incha, os lábios racham e sangram. A pele do rosto, sem proteção, queima em feridas abertas. Alucinações começam no 2º dia. A loucura antes da morte. O caso mais documentado aconteceu em 1923. Um jovem professor chamado Antônio Rodrigues teve a ousadia de ensinar os filhos dos trabalhadores a ler sem autorização do coronel. Zé Pereira via a educação como ameaça. Trabalhador que lia era trabalhador que questionava. Antônio foi enterrado numa terça-feira, ao meio-dia. Moradores das redondezas relataram que seus gritos podiam ser ouvidos a quilômetros de distância durante a primeira noite. No 2º dia, os gritos viraram súplicas. No 3º, apenas gemidos. Um padre da região, Padre Cícero Gomes, não confundir com o Padre Cícero de Juazeiro, registrou em seus diários pessoais: tentei interceder pela alma do rapaz. O coronel riu em minha cara e disse: padre, até Deus teme entrar em minhas terras. Em 1925, um comerciante português chamado Manuel da Silva recusou-se a vender sua venda para o coronel. Foi encontrado 3 dias depois, enterrado próximo à estrada principal. Proposital. Zé Pereira queria que todos vissem, que todos soubessem. Como um homem podia fazer isso e nunca ser punido? A resposta está na estrutura podre do coronelismo brasileiro. Zé Pereira controlava os votos de milhares de trabalhadores. Na República Velha, isso significava poder de barganha com governadores e até presidentes. Quando autoridades estaduais timidamente tentaram investigá-lo em 1926, o próprio governador da Paraíba arquivou o processo. Registros do Arquivo Público da Paraíba mostram que pelo menos 12 casos de desaparecimentos suspeitos
foram reportados nas terras de Zé Pereira entre 1920 e 1930. Nenhum foi investigado adequadamente. Trabalhadores da fazenda, entrevistados décadas depois por historiadores, confirmaram: havia uma área na propriedade chamada de Cemitério dos Esquecidos, onde cabeças teriam ficado expostas como avisos até apodrecerem completamente. O reinado de terror de Zé Pereira só terminou com a Revolução de 1930, quando Getúlio Vargas assumiu o poder e iniciou um processo de enfraquecimento dos coronéis nordestinos. Mas Zé Pereira não foi preso, não foi julgado, não pagou por nenhum de seus crimes, ele simplesmente perdeu o poder político. Morreu em 1943, em sua cama, cercado de família como um respeitável fazendeiro. Suas vítimas? Essas permaneceram enterradas, literalmente e metaforicamente. Sem nomes em lápides, sem justiça, apenas histórias sussurradas no sertão. Esta é apenas uma das milhares de histórias de terror do coronelismo brasileiro. Crimes que nunca foram punidos, vítimas que nunca tiveram voz. Um sistema de poder que transformou o sertão num inferno particular para os mais fracos. O coronelismo oficial acabou. Mas será que suas sombras realmente desapareceram? Ou apenas mudaram de forma? Se você acredita que essas histórias precisam ser contadas, deixe seu like. Compartilhe este vídeo. A memória das vítimas merece ser preservada. E você, conhece alguma história sombria da sua região? Deixe nos comentários. Podemos contar na próxima.